Quando eu me deparo com uma planta como essa, esses cactos da beira da praia, essas plantas de característica de solo arenoso ou de deserto, esses cactos espinhosos, como tem em todas as partes do mundo, mas como aqui está tão perto de nós, nós podemos presenciar isso todos os dias. Eu me lembro do que está escrito em Gênesis, lá no início da história, quando o homem peca, a partir do capítulo da criação de 2 e 3, quando o homem é criado, e depois quando ele peca, capítulo 3, onde expressa lá sobre os espinhos e abrolhos, espinhos e cardos. E aí me faz lembrar do significado disso, dos espinhos e cardos sobre a natureza, que a Bíblia diz que após o homem ter pecado, a natureza passou a produzir espinhos e cardos, cardos e abrolhos, ou espinhos e abrolhos. Então, esses espinhos e cardos, que também refletem a alteração da natureza, podemos observar aqui cactos bem feios, cactos mortos, alguns com os frutos, alguns que os frutos já caíram, mas o aspecto de uma planta não muito bonita, uma planta desgastada, uma planta estragada pela degradação, seja do clima, seja por ação externa. E nós vemos tudo isso aí. E o vídeo que eu gravei anteriormente sobre a fumaça demonstra também a alteração do caráter do homem, no qual ele provoca a destruição do seu próprio habitat natural, queimando, destruindo. A natureza passou a sofrer as consequências do pecado, o solo, as pragas, os animais violentos, os animais peçonhentos, tudo isso a natureza passou a produzir, e como consequência isso traz prejuízo ao homem. As pragas na lavoura, doenças, o que o homem sofre. As queimadas também são fruto de uma ação deteriorada, de uma ação agressiva, de uma ação que foi alterada no caráter do homem. Então, de uma ação que transtorna o caráter do homem, e o homem passa a destruir o seu próprio ambiente, destruir a natureza, aquilo que foi dado como um bem para ele administrar, para ele cuidar e zelar, o homem mesmo destrói. O homem destrói a sua própria casa, destrói a sua própria morada, na sua natureza, destrói a sua própria vida. E nós sabemos isso de diversas formas que o homem destrói. É o sol excessivo em algumas ocasiões, chuvas extremas, ventos agressivos, maremotos, tsunamis e tantas outras coisas que acontecem na natureza, que isso também é fruto dos espinhos e cardos que a natureza carrega, é fruto da ação humana, as queimadas e toda essa forma de violência contra a própria vida e contra a natureza. Então, entre espinhos e cardos estão todos os elementos que oprimem, que afligem o homem, que traz dor, que traz sofrimento, que traz angústia, que traz todas essas coisas. Mas apesar disso, como nós vimos no cacto, apesar disso, é ainda possível se produzir uma flor no meio da adversidade. É possível se produzir flor no meio dos espinhos, no meio da adversidade. Assim também Deus ainda permitiu o homem que, ainda tendo seu caráter alterado, é possível ele fazer o bem, é possível se produzir coisas boas, é possível acordar e fazer o bem a todos, e reconhecer a Deus como Senhor e recuperar a sua comunhão com o Criador, estabelecendo de volta esse elo precioso de amor. Mas que seu dia de domingo seja um dia na paz, um dia
muito bom, um dia alegre na sua família, um dia brilhante, assim como esse sol nessa manhã. E que seja um dia de paz para todos, que Deus abençoe a todos, tá bom?